Antes de consagrar-se como grande escritor, Guimarães Rosa foi médico e diplomata. Desde criança, tinha facilidade para aprender idiomas e paixão por animais. Do universo letrado e culto em que viveu, aproveitou as ferramentas para criar, inventar e se aproximar do falar do povo do sertão. Sua obra reflete o universo sertanejo, povoado de cavalos, vacas e vaqueiros, unidos pela magia da sua linguagem. É dessa alquimia com as palavras que são feitas as histórias de jagunços, valentias e andanças que ele nos conta em Sagarana, Grande Sertão Veredas, Tutameia e outros. Começa aqui a história de Guimarães Rosa, o mágico do reino das palavras. Aqui nessa casa, em Cordisburgo, Minas Gerais, nasceu o escritor João Guimarães Rosa, no dia 27 de junho de 1908. Joãozito, como era apelidado, foi o primeiro filho do casal, seguido por mais 5 irmãos. Ele era filho de Flodoardo Pinto Rosa, comerciante que tinha uma vendinha aqui ao lado, e Dona Francisca Guimarães Rosa, a Dona Chiquitinha. É hoje, sexta-feira, grande festa no Vista Alegre, carro de clube de Porto Luxo. A partir das 20 horas, música ao vivo, Não gosto de falar da minha infância. É um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente, intervindo, comentando, estragando os prazeres. Recordando o tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos. Papai era comerciante, homem muito rigoroso. Quando eu era menino, me levava para caçar com ele. Eu avistava a caça e gritava, "Papai!" Ele vinha correndo e a caça fugia. Um dia, papai desconfiou que eu gritava de propósito, só para ele não matar os bichos. E nunca mais me levou. Tempo bom de verdade só começou com a conquista de alguns isolamentos, da segurança de poder me fechar-me no quarto, trancar a porta, deitar no chão e imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem. Nesta casa, Joãozito passou a sua infância. Com apenas 6 anos, ele já lia em francês e logo depois aprendeu holandês. Em 1918, seu avô e padrinho Luiz Guimarães o levou para Belo Horizonte para continuar os estudos. Foi aqui em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo, que o menino João Guimarães Rosa cursou o ginásio.
Nessa escola estudaram também outras celebridades, como Carlos Drummond de Andrade e o Enfio. Era um colégio de origem alemã, e logo, João Zito aprendeu este idioma. Nessa fase da vida, ele frequentava muitas bibliotecas da cidade, dando continuidade ao seu hábito pela leitura e aumentando ainda mais a sua paixão por línguas. Desde pequenininho que ele era estudioso de línguas. Quando ele estudava medicina, aqueles colegas que podiam importavam livros da Alemanha, da França, da Inglaterra, livros de medicina. Então ele era chamado para estudar com os colegas, porque ele lia, ele traduzia para os colegas e lia para que eles pudessem estudar. Guimarães Rosa forma-se em 1930 e casa com Lígia Cabral Pena, que tinha 16 anos. As suas famílias eram amigas e vizinhas. Ele resolve exercer a medicina sem concorrência e por isso muda para Itaguara, no interior de Minas Gerais. Ele foi fazer a interiorização da medicina numa época em que não se conhecia esta palavra, interiorização. Ele escolheu no mapa um lugar em Minas onde não houvesse médicos e foi o pioneiro. Eu tenho muito orgulho dessa fase da vida do meu pai, porque eu nasci ali, na roça, no interior, no lugar onde ele foi o primeiro médico. Era respeitado como o famoso Dr. Rosa. Ele foi que fez o parto da minha mãe. Emocionante. Minha mãe gostava muito de relembrar isso. E quando ele me pegou nos braços, a minha mãe dizia, cuidado, Joãozito, era o apelido dele na família. Cuidado. E meu pai estava chorando. Tanto que eu costumo dizer que meu primeiro banho foram as lágrimas de alegria, de felicidade do meu pai. Ele foi primeiro para Itaguara, depois ele abriu um concurso, e ele fez o concurso e foi bem classificado, e foi designado para Barbacena. Então ele era médico do serviço militar. Essa experiência dele como médico no interior deve ter sido uma coisa importante, porque colocou Guimarães Rosa perto daquilo que é essencial do ser humano, né? A dor, a morte, o nascimento, né? Então, aproximou o Guimarães Rosa, fez com que ele tivesse uma vivência de determinadas emoções e de determinados sentimentos do ser humano que provavelmente o ajudaram quando ele foi pensar nos personagens. A vida de médico deixava Guimarães Rosa muito angustiado. Ele viu que era completamente incapaz de acabar com os sofrimentos e os males humanos. Então, ele abandona definitivamente a medicina e presta concurso para o Itamaraty. E aqui nesse prédio, ele iniciou uma carreira brilhante na diplomacia, que lhe proporcionou muitas viagens ao exterior. Em 1938, Guimarães Rosa é nomeado cônsul adjunto em Hamburgo e segue pela primeira vez para a Europa. Lá conhece Aracide Carvalho, que viria a ser a sua segunda mulher. Logo no início da carreira, ele esteve no consulado em Hamburgo, na época da guerra, e esse período é interessante. Ele e a mulher ajudaram muitos judeus a saírem da Alemanha naquela época, tanto que ele foi homenageado por Israel recentemente. Olha, Sagarana vai ser o primeiro livro do Guimarães Rosa, né? É onde ele vira Guimarães Rosa.
Sagarana tem grandes contos, tem histórias interessantes. Sagarana é Cordesburgo puro, sabe? É um Cordesburgo bonito. Então, Guimarães Rosa, através do sertão, ele entra dentro do coração selvagem da língua, no caso, o português. Pois foi na laje do tabuleiro onde tem os coxos. A gente dando sol com quina, por causa que por perto, lá estava começando a aparecer peste. O gado fêmea todo reunido, as novilhas solteiras, as vacas amojando, as outras com as crias taludas, ou bezerrada miúda, de dia só. O Guimarães Rosa incorpora a linguagem culta à fala popular. O outro recurso técnico é que Guimarães Rosa desenvolve a sensação para a língua como algo que está ainda se construindo, algo que não está pronto. Esse aspecto de uma linguagem local, regional, sertaneja é transfigurado por via da erudição do autor, que, conhecendo diversas línguas, faz mesmo essa química da linguagem. De 1948 a 1950, Rosa encontra-se em Paris, como primeiro secretário e conselheiro da embaixada, respectivamente. Depois de Paris, ele não quis mais sair como diplomata. Parece que ele estava adivinhando que ia viver pouco tempo mais da vida dele e queria aproveitar escrevendo. Guimarães Rosa faz uma excursão por estas terras, anotando informações sobre a flora, a fauna, a gente sertaneja, seus usos, costumes, crenças, linguagens, superstições e canções. Aqueles elementos todos, cadernetas de viagem, listas de palavras, são elementos subsidiários para entendermos o processo de criação. Mas, na câmara íntima da criação de Guimarães Rosa, eu acho que ninguém penetrou. Mas uma vez nós tivemos um papo muito interessante, porque ele me disse que a inspiração pode ser comparada a um estado de transe. A segunda obra, em 1956, 10 anos depois, foi Corpo de Baile. Depois, esta obra foi desmembrada em 3. Miguelim e Manuelzão, no Urubu, Quaquá, no Pinhém e Norte do Sertão. Corpo de Baile e Grande Sertão se publicam em 56. E se a gente for quantificar o número de páginas, a gente vai ver que são 1.200 páginas publicadas neste ano, depois de 10 anos em que parece que essa literatura fica na incubadora, se gestando até que saia de maneira exuberante. Não, nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Para o Grande Sertão existem 2 tipos de leitor. Quem nunca o leu e quem não conseguiu ler só uma vez. Não é? Então, de fato, mas aquele início de recepção foi um início problemático, porque a linguagem, ela causa aquele estranhamento inicial, ela é explorada até os seus primórdios, né? Mas é uma linguagem tão forte que ela começa a calar muito fundo em quem lê o Grande Sertão. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram. Eu
não quis avistar. Mesmo que por defeito, como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram. Era o demo. Se você lê o Grande Sertão em voz alta, tem horas, por exemplo, na batalha, que o ritmo acelera, né? Depois tem horas que você vai lendo, parece um carro de boi mesmo, o ritmo é lento. Então, o Tom Jobim dizia que tinham vários ritmos e que era legal na hora que você lia em voz alta, porque você percebia os sons do livro, né? O título da obra foi uma das coisas que chamou muita atenção da crítica. Grande Sertão, Veredas. Nada é por acaso para o Guimarães Rosa, né? Sobretudo com relação ao código linguístico, a essa língua. Então, Grande Sertão, uma explicação, veredas. Grande Sertão singular, veredas, plural. Grande Sertão, um sertão adjetivado no grande sem um artigo. As veredas, né? Mais plurais, como eu disse, menos determinadas. Grande Sertão, veredas. É uma montagem em contraste. Com isso, o autor se refere a dois universos de linguagem, dois mundos de fala. De um lado, o grande discurso, a grande eloquência, a norma culta. Do outro lado, as veredas, a fala humilde das pessoas que moram no sertão. As veredas são os cursos de água e, por extensão, as clareiras, onde se estabelecem mais facilmente as moradias. É muito interessante esse título, porque ele vai dizer, de fato, em termos geográficos, de um grande sertão que é percorrido desde o sul da Bahia, atravessando as Minas Gerais até Goiás, como vai dizer também de um sertão interior, talvez, né? Aquilo que está no nosso interior e que precisa e deve ser perscrutado para a gente buscar-se a si mesmo e buscar o conhecimento. E nesse título já está condensado o retrato do Brasil, de Guimarães Rosa. Eu vou dizer para você que o Grande Sertão dá para a gente, ele tem veredas, então você pode fazer múltiplas leituras do Grande Sertão. O Antônio Cândido, que é um crítico importante brasileiro, ele diz que no Grande Sertão tem tudo para quem souber ler. Então, se você quiser, por exemplo, você lê o Grande Sertão procurando como é que é a vegetação do sertão, a botânica, né? Então você vai encontrar lá as plantas, os passarinhos. O historiador vai encontrar a marca do seu ofício. O botânico vai encontrar, o ecologista vai encontrar, o sociólogo vai encontrar, né? O filósofo vai encontrar. O Tom Jobim foi lá e ouviu música no livro, né? Ele botou o livro no ouvido igual Concha do Mar e ouviu música. Resumir Grande Sertão Veredas é muito difícil. Se trata de um monólogo, de um longo e denso monólogo de Riobaldo, o jagunço, que ao narrar sua história já é um ex-jagunço. No meio da história da jagunçada, das lutas entre os jagunços, existe a história de amor, a história dos amores de Riobaldo, do amor proibido, que é o amor por Diadorim, que também é um jagunço, então a história de jagunço e o tema de amor se misturam nesse momento. Tornando essa história linear, é a história de Riobaldo do início ao fim, Riobaldo menino, a Riobaldo revisando a sua vida, procurando, buscando o sentido de sua vida. Exatamente nesse enredo, nesse contar, né,
você tem muitos problemas reflexivos, né? Porque o narrador, ele reflete com seu interlocutor sobre as questões da existência, sobre questões da vida, da origem, do mistério, do mundo, do bem e do mal. E fala ainda do problema do pacto demoníaco. O herói, narrador, Riobaldo, teria feito um pacto para ombrar com o inimigo e conseguir vencer. Os temas principais são o próprio sertão, o pacto com o diabo, a jagunçagem, Diadorim, o amor de Riobaldo por Diadorim, e o povo. Embora eu desconfie que a primeira vez que a gente lê o Grande Sertão, nada nos tira do amor de Riobaldo e Diadorim. Ele é o personagem principal do Grande Sertão. E ele conta a sua história para alguém que a gente não sabe quem é, tá? Porque é alguém que veio de fora, é alguém que a gente sabe que veio da cidade, mas é alguém que a gente não ouve a voz. O modo como Riobaldo se refere a esse interlocutor que está presente, mas que não se manifesta, que é só ouvidos, que toma notas, não é? Em primeira instância é o autor Guimarães Rosa. Na verdade, é matreira essa figura, não é, do interlocutor. Porque esse interlocutor pode ser o leitor do livro, pode ser uma outra pessoa que está ali tentando dar para Riobaldo algum caminho, algum encaminhamento em relação aos conflitos de si mesmo que ele vai colocando para o interlocutor, né? Mas, em termos referenciais, é alguém que chegou. O senhor não duvide. Tem gente nesse aborrecido mundo que mata só para ver alguém fazer careta. E aí está o desafio de Guimarães Rosa para a classe culta brasileira, que se acha tão acima do universo da cultura popular, né? Que é tolerado como uma coisa interessante, mas não realmente admitido, né? Esta postura é radicalmente questionada pela introdução desse interlocutor a quem Guimarães Rosa ensina a ouvir. Em meio a outros nossos padecimentos, os homens tramavam zuretados de fome. Caça não achávamos, até que tombaram a bala um macaco vultoso. Destrincharam, quartearam e estavam comendo. Provei, Diadorim não chegou a provar, porquanto eu juro ao Senhor. Enquanto estavam ainda mais assando e manducando, se soube, o corpudo não era bugio, não achava um rabo, era homem humano, morador, um chamado José dos Alves. Se lhe perguntam se ele é o revolucionário da palavra, ele diz não. Se tem que me colocar com relação à palavra, digam que eu sou um reacionário da palavra, porque eu quero buscar lá no seu primitivismo, naquele momento inicial onde a linguagem mal se descolou da coisa e ainda guarda com a coisa uma relação mais próxima.
talvez o sinal gráfico de infinito no final do romance, na última página, encerrando mesmo, significa que a história de Riobaldo, a história com E, como ele gostava de dizer, a história de Riobaldo se encerra, mas a história do homem, a história do leitor, a história do mundo continua. Ele era um homem de gabinete, era biblioteca. E eu acho que isso até que foi prejudicial à saúde dele. Porque ele passava mais horas sentado e não fazia ginástica e fumava muito. Ele queria escrever, realizar, como eu já lhe disse, como se soubesse que o tempo estava passando e ele tinha uma missão para cumprir. Ele precisava escrever cada vez mais. Depois de Copo de Baile e Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa publica em 1962 Primeiras Histórias. Vós, mercê, agora me faça a boa obra de querer me ensinar. O que é mesmo que é? Famigerado, famigerado, falmigeraldo, família gerado. Em maio de 1963, João Guimarães Rosa candidata-se pela segunda vez para esta academia, Academia Brasileira de Letras, na vaga deixada por João Neves da Fontoura, amigo do escritor. Desta vez ele foi eleito por unanimidade, mas não foi marcada a data da posse. É que o escritor tinha uma estranha superstição. Ele achava que morreria neste dia. Em 1967, Guimarães Rosa publica Tutameia, subtítulo Terceiras Histórias. Também é uma revisão da obra dele. Aqueles 40 pequenos contos revisam toda a obra, sintetizam a obra, condensam a obra. Essa é a importância. E ficou quase como, o sentido do Tutameia, ficou quase como um testamento por ter sido a última obra dele. Um testamento literário do Guimarães Rosa. Finalmente, 4 anos depois, no dia 16 de novembro de 1967, João Guimarães Rosa tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. E no seu discurso de posse, ele proferiu a tão famosa frase: "As pessoas não morrem, elas ficam encantadas." Três dias depois de sua posse na Academia Brasileira de Letras, na noite de 19 de novembro de 1967, João Guimarães Rosa morria aqui em sua residência em Copacabana. Ele tinha apenas 59 anos e 20 de literatura.